Olá, nós vamos conversar hoje sobre o surgimento da profissão do pedagogo no Brasil. Como surge esta profissão? Que diferentemente do como surgiu no mundo, no Brasil ela vai surgir de maneira bem específica, num cenário bem típico brasileiro da época. Nós temos então, de acordo com os registros históricos e as próprias normativas de educação, nós temos essa profissão que vai surgir em 1939. Então, falando um pouco dessa trajetória da profissão no Brasil, a profissão surge através de um decreto-lei no governo do presidente Getúlio Vargas, o decreto 1190 de 1939. Então, é a primeira normativa que nós temos no Brasil sobre a profissão do pedagogo. E sobre isso que a gente pode considerar mais. Nós podemos considerar que a identidade primeira do pedagogo é uma profissão bem compartimentarizada, porque vai surgir através do famoso esquema 3+1, que seria o quê? 3 anos para cursar o bacharelado e mais 1 ano para a formação de professores, então para a docência. E essa docência, diferente que é hoje, não seria na escola primária, não seria junto às crianças ou nas séries iniciais, seria a docência dentro do curso das escolas normais, dos cursos normalistas que preparavam estes professores que iriam dar aula para crianças. Então, seria essa a docência do pedagogo. E o curso de bacharelado, nessa formação, formavam justamente aqueles profissionais mais técnicos que, à época, iriam atuar também dentro do Ministério da Educação e de algumas secretarias, ok? Um formato bem diferente do que a gente entende hoje a profissão de pedagogo no Brasil e no mundo também. Então, nós temos essa primeira normativa, né? O esquema 3+1. E nós temos, lá avançando de 1939, do governo Vargas, nós já vamos ter lá em 1962, um primeiro parecer que vai normatizar o curso de pedagogia, que é o parecer do Conselho Federal de Educação, o parecer número 251 de 1962. E ele vai fazer o quê? Ele vai manter esse esquema 3+1 e vai ampliar ainda mais esta compartimentarização, porque ele vai obrigar de outras disciplinas nessa formação, que a princípio parece uma coisa importante. Por exemplo, o bacharel também vai estudar teorias da educação, vai estudar um pouco mais dessas atribuições específicas do bacharel, e o licenciado, que vai fazer mais 1 ano, vai estudar, além da prática de ensino, vai ter agora estágio supervisionado, didática. Então, uma compreensão assim um pouco mais ainda do especialista técnico e do especialista professor. Então, a gente percebe no primeiro momento, mesmo já com este primeiro parecer, primeiro um decreto, depois um parecer, este empobrecimento da própria atuação do pedagogo e da sua formação também. Porque, diferente de se pensar um profissional mais completo, mais integral neste conhecimento, a proposta de seria ou foi de um profissional especialista em determinadas demandas ou focado somente naquilo. Então, é interessante a gente entender essa primeira construção do saber pedagógico no Brasil, ou este primeiro reconhecimento deste profissional pedagogo ou pedagoga no Brasil, tá? Aí, avançando também com essas normativas na história da pedagogia no Brasil, nós temos somente o quê? Com a reforma universitária, em 1968, por exemplo, que começa a surgir essa compreensão do pedagogo também voltado para a administração escolar, para o planejamento, para a secretaria escolar, né, para o cargo de direção escolar, o que a gente chama hoje de gestor. Então, essa outra compartimentarização ainda maior, além de formar para a docência, mas formar também para estes outros campos de atuação do pedagogo, se torna maior com a reforma universitária. Então, o que de repente para alguns significa ganho, numa visão um pouquinho mais sociocrítica, a gente percebe uma ampliação desta fragmentação de saber dentro da profissão de pedagogo. Após a reforma universitária de 1968, nós temos já em 1969 uma outra normativa que surge, que é um parecer também do Conselho Federal de Educação, o parecer 252,
que vai justamente dizer que este profissional que se prepara para a docência e que dava aula nas escolas normais, portanto com disciplinas pedagógicas que preparavam os professores das escolas primárias, ele também pode dar aula agora dentro de outros campos de saberes. Por exemplo, na matemática, na história, na geografia, em estudos sociais. Então, ele também poderia ministrar aula dessas disciplinas, tá? Dentro da sua oferta de conhecimento ou do seu campo de conhecimento na escola formal. Poderia ser professor também dessas disciplinas. A gente percebe o quê? Que justamente somente no período de um governo civil-militar no Brasil, nessa conjuntura onde se expressa muito forte ainda esse modelo liberal, que surge lá no início da regulamentação da profissão no Brasil, em 1939, que se estende também para cá, para o governo da ditadura civil-militar, para os governos, né, da ditadura civil-militar, esse modelo mais liberal, onde o mercado é o que importa e onde a educação parece ser a salvadora da nação. A educação se imposta como aquela que vai trazer desenvolvimento para a nação, cuja toda a carga de ordem e progresso dependem da educação. Só que é uma fala muito realmente no campo somente do discurso, porque o olhar da valorização deste profissional, ou de se perguntar que formação é esta deste profissional, não se percebe. Então, é um debate importante para a gente olhar, é legal revisitar a história para a gente entender essas primeiras identidades da nossa profissão, né, da profissão do pedagogo. E também a gente percebe já no modelo educacional proposto no governo civil-militar brasileiro, umas normativas, um atendimento a exigências já fora do Brasil, a exigências internacionais, mas de um sujeito específico, uma nação específica, um Estado-nação específico que é os Estados Unidos. Porque no momento do regime civil-militar, o nosso ministro de Educação, então, o político paraense Jarbas Passarinho, que era ministro de Educação, ele assinou um acordo junto aos Estados Unidos, um acordo chamado MEC-USAID, que justamente falava da necessidade do Brasil receber essas orientações norte-americanas sobre o seu jeito de fazer educação. Então, é importante a gente pensar que nessa conjuntura, nesse modelo também de exigência de um olhar de gestão, digamos assim, internacional sobre a política brasileira, é que o Brasil também se submete a algumas orientações internacionais, mas orientações no campo somente pragmático, no campo somente técnico, sem nenhum interesse de valorização do profissional ou de tornar a educação como um instrumento também de construção coletivo, de consciência do povo, um instrumento político de pensar as circunstâncias políticas, culturais e sociais do Brasil. Tá? Então, é também importante a gente perceber que o professor que dava aula para crianças, como nós dissemos, desde o decreto de 1939 até anterior a ele, não era um profissional que deveria cursar o ensino superior. Isso começa a mudar bem depois de um debate bem mais recente com a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas que também começa a ser fomentado no Brasil já nesse momento da reforma universitária. A importância dos professores que dão aula para a criança também fazerem ou cursarem o nível superior. Então, é um debate que começa, que ganha corpo ali, mas que vai ser mesmo normatizado bem depois no Brasil essa exigência. Por muito tempo, não foi o pedagogo que deu aula para crianças ou para as séries iniciais, que coordenou todo esse processo, todo esse trabalho escolar. E é importante a gente perceber esses deslocamentos na nossa profissão para justamente entender o quanto a profissão de pedagogo, ela se transmutou, ela se modificou no Brasil. Se a gente for pensar hoje, de acordo com tantos autores como Beleirotti, se vive a pedagogização da sociedade. Mas eu coloco num sentido positivo, o quanto a profissão ampliou, o quanto o nível de atuação deste profissional ganhou assim um leque de possibilidades muito grande no Brasil. Tá? O profissional agindo em vários setores da sociedade, presente em várias fatias
da formação de outros profissionais. E um ponto que eu considero extremamente positivo, por onde está normatizada a profissão hoje, é que nós sabemos que as universidades, elas formam o pedagogo para a totalidade dessa formação. Professor, gestor escolar, orientador, né, que é o coordenador pedagógico. E isso é um avanço, porque traz uma formação menos compartimentalizada e formação que olha mais o todo, que olha de maneira mais integral este profissional que vai estar atuando no mercado tão importante que é o mercado da educação. E que não seja só um mercado, né? Que seja também uma fonte de tanta reflexão, de tanto conteúdo cultural, social e político para esta sociedade, para pensar tudo que a gente vive neste mundo. Obrigada por estar neste canal, por participar, por estar sintonizado com esses conteúdos de filosofia e de educação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.